Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem? Lembrando que se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, sugere, critica, vale tudo. Vamos lá para mais uma aula. Hoje é final de Copa do Mundo, França e Argentina. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar da França e não da Argentina, embora eu esteja torcendo para a Argentina, sejam nossos companheiros históricos aqui e de colonização, históricos e de colonização. Temos uma colonização, mas em alguns aspectos parecidos, né? Admiro a cultura argentina, né? Ali é uma miscigenação entre o nativo indígena e o espanhol, depois a imigração italiana, né? A Argentina aí teve na história aí teve uma proeminência durante um certo tempo, né? Conseguiu ter patamares iguais a países de primeiro mundo, né? Já produziu aí muita filosofia também, muita psicologia, né? Henrique Dussel, né? Um grande nome argentino. Mas eu queria falar da França pela importância histórica. Todos têm importância histórica, mas a França teve uma importância nos últimos 300 anos. Talvez a França, junto com a Alemanha e os Estados Unidos, sejam os países aí que mais influenciaram, a Inglaterra e tal, que mais influenciaram aí nos últimos 500 anos. Portugal, é óbvio, mas assim, de todos eles, vamos dizer, os Estados Unidos foi um colosso, uma prosperidade econômica jamais vista na história humana. Nem os romanos, nem os sumérios, os fenícios, os egípcios conseguiram tanto ouro e tanta glória econômica quanto os Estados Unidos. No campo da ciência, talvez ninguém tenha conseguido aí o que a Alemanha conseguiu no século XIX. Física, química, filosofia, na matemática, na biologia e tal. A Inglaterra com o seu imperialismo, né? O império onde o sol nunca se põe. Sempre em algum lugar do mundo o sol estava brilhando em alguma colônia inglesa. Eles tinham colônia na América, na Ásia, na África, na Europa e por aí vai. E a França? A França conseguiu, pessoal, um intento que, ao meu modo de ver, grifo meu, professor Marcelo, filosofia e história, nenhum outro país tenha conseguido. Tudo bem, os alemães inventaram o motor a diesel, os americanos o computador, o brasileiro o avião, né? Os ingleses fizeram a Revolução Industrial, mas a França fez o iluminismo, pessoal. A França fez o iluminismo. Liberdade, igualdade, fraternidade. A França teve nomes como René Descartes. Teve nome como Jean-Jacques Rousseau, né? Teve nomes como Diderot, Voltaire, Montesquieu. Por que é importante entender o iluminismo, pessoal? O iluminismo, talvez, aí vai ficar uma divergência, junto com o comunismo, sejam as duas teorias filosóficas, morais e até políticas, literárias, por que não, que mais influenciaram o mundo. Iluminismo, positivismo, comunismo, né? Duas nasceram na França e uma na Alemanha. O comunismo alemão, o iluminismo e o positivismo francês. Essas escolas filosóficas tiveram uma importância a nível mundial, não só no mundo ocidental, no mundo oriental também. Então nós temos o seguinte na França, né? A França vivia sob o antigo regime, o poder dinástico dos reis, o absolutismo monárquico, o mercantilismo. Você tinha uma sociedade estratificada entre senhores, ou melhor, entre servos camponeses, que era o terceiro estado, a nobreza e o clero. O clero e a nobreza detinham todos os privilégios e eram compostos apenas por 5% da população. 95% eram camponeses, artesãos, pequenos burgueses, servos e acredito eu que até escravos. 95% bancava os privilégios, as benesses do clero e da nobreza. Era o antigo regime. No século XVIII
vai surgir lá nos salões da França, nos salões parisienses, nos cafés, nos famosos cafés franceses, vai surgir um grupo de pensadores, Diderot, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Rousseau, que formarão aquilo que se chama o iluminismo, uma filosofia baseada na liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí foi uma escola filosófica que influenciou o mundo inteiro. Pessoal, licença um pouquinho que eu vou abrir aqui pro gato. Vai. Chateando aí, vai. O que vai acontecer? É uma teoria filosófica que vai influenciar o mundo inteiro, liberdade, igualdade e fraternidade. Vai inspirar a emancipação americana em 1776, 4 de julho de 1776, a independência americana, o Independence Day. Vai influenciar no Brasil os Inconfidentes, a Inconfidência Mineira, a Revolução dos Alfaiates na Bahia. Ou seja, vai servir de estopim para as emancipações coloniais do século XIX, aqui na América Latina, na América Central. Ou seja, o iluminismo foi uma das escolas que mais impacto teve no século XVIII, XIX, por aí vai. O que é importante se dizer? A nossa independência e a nossa república é pautada, lógico, foram os portugueses, a vinda da família real, né? Depois lá os problemas que teve lá com Dom Pedro, né? A vinda da família real, a abertura dos portos, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, tudo isso fez a independência. José Bonifácio, indiscutível, baseado em ideais iluministas, baseados em ideais iluministas. Todo esse povo aqui do século XIX ia estudar na França, tinha influência iluminista e maçônica. Nós sabemos que a França é o berço, a fundação oficial da maçonaria, 1717, na França. Maison, os construtores, é uma palavra francesa, maison, né? O que ocorre então? O iluminismo teve uma influência fenomenal no século XVIII e no século XIX, por que não no século XX, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade inspirou o liberalismo, né? O liberalismo, que é uma teoria também do século XVIII, a igualdade, o comunismo, e dizem que a fraternidade, o fascismo e o nazismo. Então, olha só, as influências francesas foram imensas. Nós sabemos que quem fez a independência e a república aqui no Brasil era baseado em ideais iluministas franceses, positivistas e maçons. Por que a maçonaria teve tanta influência no Brasil? Porque os filhos dos ricos, dos senhores de engenho, dos nobres que aqui viviam, iam estudar lá na França, iam estudar lá com os iluministas, que eram maçons, os masons, os construtores. Então o iluminismo é herdeiro de uma tradição maçônica que influenciou o Brasil. Nós sabemos que o nosso império, a família real era maçom, depois na república o golpe republicano dos militares eram maçons também, né? Teve toda essa influência francesa. A França tem uma influência, né? Nós sabemos que a maçonaria francesa é responsável pelo fim das monarquias europeias, a instituição da república. Tanto que a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciários, é acreditado ao barão de Montesquieu, que era um filósofo iluminista do século XVIII, maçom também. Então a França maçônica teve uma influência esplendorosa no mundo e na América, né? Nós sabemos que a maçonaria é uma espécie de fraternidade, de congregação, de seita, onde há incentivos econômicos, né? As lojas maçônicas, há rituais religiosos, né? Pode ser tido como uma religião, alguns até como uma seita, que exerce uma influência enorme no campo jurídico, militar e político. Toda essa tradição dos últimos 300 anos se deve aos iluministas franceses, né? Então, o que ocorre? A nossa história está para a França, assim
Assim como a corrupção está para esses governos aí que vão entrar aí, entendeu? Uma coisa, não é possível falar de uma coisa sem falar de outra, é impossível, né? Rio de Janeiro tem uma influência francesa porque muitos artistas do século XIX, Debré, Rugendas, eram franceses, vieram junto com a corte portuguesa. Então Portugal, é óbvio, Portugal é o nosso colonizador, é a mãe pátria. Mas Portugal era influenciado pela França e o Brasil foi influenciado pela França, né, pelos ideais maçônicos. Sabemos que o nosso pai fundador José Bonifácio era maçom, né? Maçonaria é uma palavra francesa que significa os construtores, os pedreiros. Dominavam a arte da construção, a geometria sagrada, resquícios egípcios, romanos, babilônicos, que se condensou, que se oficializou em 1717 com a fundação da maçonaria. Então veja bem, os nossos últimos 300 anos têm uma influência maçônica esplendorosa, né? Eles influenciaram aí a nossa cultura, os intelectuais do século XIX, né? A nossa independência, José Bonifácio, que era maçom, ou a família real, o imperador, eram maçons. Depois lá os militares que deram o golpe da República, Floriano Peixoto, Marechal Deodoro e tal, tinham influências maçônicas. Então a França, ela tem dos 45 presidentes norte-americanos, 20 eram maçons. Então você tem toda uma tradição anticatólica, né? Embora o Brasil seja um país de formação majoritariamente católica, não há como falar do Brasil sem falar do catolicismo, mas você tem também a influência maçônica na política, na jurisdição, entre os militares positivistas, que é outra escola francesa também, tem quase a mesma proeminência dos iluministas, né? Positivistas e iluministas. O positivismo era um ideal científico, né? Augusto Comte, né? Progresso da humanidade via ciência. A nossa bandeira, ordem e progresso, é de inspiração positivista. Augusto Comte, a ciência deve ser o guia, a tutela que rege a nossa moral, as nossas leis, as nossas instituições deve ser científica, técnica científica, positivista, raiz francesa também. Então a França teve uma proeminência. Professor, mas o senhor não fala do idealismo alemão, do comunismo? Sim, grifo meu, os filósofos alemães são muito mais racionais, têm uma linguagem muito mais adaptável à filosofia, né? A filosofia alemã, idealismo e comunismo aí mudaram o mundo, né? O Marx diz que a filosofia apenas interpretou o mundo, no entanto era necessário mudá-lo, mas ele esqueceu dos iluministas. O iluminismo mudou o mundo também, né? Eram referenciais teóricos conceituais, mas houve uma prática, houve inspirações, sejam nas revoltas coloniais do século XIX, de inspiração francesa iluminista maçônica. O que ocorre então, pessoal? Na nossa proclamação da República foi entoado, adivinha qual hino? A Marselhesa. Nós não tínhamos um hino ainda. Então naquele sábado de 15 de novembro de 1889 foi entoado lá na Praça Central do Rio de Janeiro a Marselhesa. Influência francesa, pessoal, positivismo, os militares positivistas, o direito positivista, a ideia de que a ciência é a grande guia, a grande referencial, a grande tuteladora da sociedade, vem da França também. Aí os idealistas e comunistas alemães, sim, o idealismo alemão, o romantismo alemão, o socialismo alemão tem uma influência tão grande quanto os franceses. França e Alemanha ali travam um embate disputadíssimo aí para ver quem mais influência teve. O comunismo é óbvio, o comunismo foi uma filosofia que adquiriu uma praxis social muito abrangente também, muito bem fundamentado, apesar de pervertido, né? Mas não podemos negar aí que teve alcance e repercussão mundial, que fez mudanças estruturais na sociedade, para pior, né? No meu modo de ver.
mas teve a sua proeminência, né? Karl Marx qualquer um que estude filosofia no mundo ocidental vai se deparar com Karl Marx. Então olha só, pessoal, a França maçônica, os ideais maçônicos, liberté, égalité, fraternité, que acabou resultando em De Gaulle, guilhotiné e tal, né? Eles fizeram um trocadilho, né? Liberté, égalité, fraternité, terminou em guilhotiné, enforqué e tal, né? De Gaulle e tal. França, pessoal, a França maçônica. Os ideais globalistas do Macron, que quer a nossa Amazônia para preservá-la, é claro, ele não quer os extratos para fazer os cosméticos lá, os seus perfumes. A França é uma grande produtora de perfumes, eles não querem isso, eles querem preservar. Eles que foram pioneiros aí no capitalismo, né? A ascensão da classe burguesa veio da Revolução Francesa, né? A burguesia já existia, mas ganhou um status muito maior com a Revolução Francesa. A origem direita e esquerda vem da onde? França, os que estavam à direita do rei e os que estavam à esquerda do parlamento. Os jacobinos à esquerda, os girondinos à direita. A direita queria uma certa manutenção de algumas instituições, de alguns valores muito antigos, muito enraizados, enquanto os jacobinos queriam a revolução total, a mudança total, né? Daí surgiu a ideia de que a direita olha mais para o passado, para o conservadorismo, para as tradições, para as identidades, para os valores arraigados há muitos séculos, enquanto a direita olha para um futuro que ele julga que será melhor. Ele não conhece, mas ele julga que será melhor, graças à ação revolucionária. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!